Sempre que convidei, o reverendo Heber atendeu os convites, já esteve aqui algumas vezes conosco e não poderia estar ausente nesse momento em que comemoramos, em que celebramos nosso centenário. Assim como eu falei na semana passada, quando o reverendo Heber Júnior, esteve conosco, a história desta igreja se confunde com a história de algumas famílias, dentre as quais esta família Campos. Reverendo Heber nos conduzirá agora na mensagem como instrumento da parte do Senhor. Seja bem-vindo, reverendo. Deus abençoe. Já estou aqui, É bom estar aqui nesta data. Eu era bem menino quando tinha uma placa, não sei se tem ainda na parede do salão, 1923. E eu pensava, quando será que vai chegar 2023? Eu era menino. E nós estamos aqui, eu lá vou com 75 anos. Naquele tempo já se cantava o primeiro hino, Urzila, como é que é? Grande é Jeová. Quase 100 anos. O último vai ser a mesma coisa. Algumas coisas têm que ser repetidas. O que eu vou falar nesta noite tem a ver com alguma coisa que é importante que vocês e eu entendam que nós não podemos parar no tempo. Nós temos que crescer em muitas coisas. Paulo, o apóstolo, no texto que vou ler, ele não se conforma em ficar do jeito em que ele começou. Ele sentia desejo enorme de crescer. Abra comigo o texto de Filipenses 3 e mantenha o texto aberto. Filipenses 3, ele está falando da maturidade dele. Ora, Paulo pensava muito bem de si mesmo, ora, Paulo pensava não bem de si mesmo. A partir do verso 12, ele diz o seguinte: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Mantenha o texto aberto, que vou expô-lo de alguma forma. Não será um sermão de centenário, mas eu quero lembrar esta igreja centenária. Se meus pais estivessem aqui, eles já seriam centenários. Se algumas pessoas que eu tenho na minha mente, que eram da igreja na época em que eu vivia aqui, também seriam centenários, quase um centenário e meio. Mas a gente não pode ter todos que a gente quer onde a gente está. Uns entram, outros saem. Esta é a vida, mas o que nós não podemos é nos conformar com as coisas que nós temos e descansar nos louros do passado. Este é o ponto que vou trabalhar nesta noite. Paulo teve várias posturas quando ele esteve comparando a sua vida passada em relação à sua vida futura. A primeira postura que Paulo menciona aqui é a postura da autoavaliação. A atitude de autoavaliação é uma atitude de humildade que você e eu precisamos ter. Olha o que ele diz: não que eu já tenha alcançado ou recebido ou já obtido a perfeição.
A despeito de todas as coisas maravilhosas que Deus havia feito na vida de Paulo, ele não se via a si mesmo como alguém que já tinha terminado a sua carreira e alcançado o prêmio pelo bom combate e chegado à perfeição. Ele ainda estava no caminho do crescimento e ele reconhecia isto. É como se Paulo tivesse dito aos filipenses: eu não cheguei lá ainda. Eu tenho ainda um caminho longo a percorrer. E com essa confissão, Paulo mostra humildade a respeito da sua carreira cristã. Se há alguém que poderia se jactar da sua carreira cristã, era esse cara. Ele havia visto coisas maravilhosas da parte de Deus, que Deus proibiu que ele dissesse, coisas indizíveis, que nenhum homem havia visto ainda. Ele havia combatido as heresias nas igrejas a quem ele escreve, e havia lutado contra homens insanos teologicamente. Ele havia enfrentado pessoas rebeldes em seu ministério. Na verdade, numa ocasião, Paulo jactou-se das coisas que ele tinha feito. Escuta lá, 2 Coríntios 11, só preste atenção, 23 a 30. Falando dos apóstolos, de outros líderes espirituais da sua época, ele diz: eles são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais do que eles. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, de cidade em cidade, no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas. E ele vai descrevendo: eu sou melhor do que esses caras, eu sou avantajado em relação a eles. Aí no final dessa conversa aqui, ele fala assim: se eu tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. De fato, Paulo foi um dos maiores cristãos da sua época. Na verdade, cristãos de que temos notícias na história da igreja. Mas Paulo ainda era um pecador, possuindo muitas fraquezas. Na carta aos Filipenses, que nós lemos agora há pouco, ele mostra humildade, confessando que sua jornada de santidade ainda estava longe de terminar. O grande Paulo se viu a si mesmo como pequeno. Mesmo após ter experimentado grandes coisas, ele se avaliou como alguém ainda por crescer. Precisamos aprender a olhar para nós mesmos com os olhos da humildade. E esta é uma virtude que precisa ser aprendida. Num outro lugar, este mesmo Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. Como um pecador, às vezes, ele se jactava, mas como um cristão, ele era honesto. Ele se colocava no seu devido lugar. O grande homem teve uma virtude que você e eu precisamos desenvolver: é olharmos para nós mesmos como Deus nos olha, é vermos a nós mesmos como Deus nos vê. Não se esqueça de que o Redentor de vocês disse: bem-aventurados os que são humildes de espírito, não de espírito elevado, porque deles é o reino dos céus. A humildade de espírito é aquela em que o homem se vê carente da graça divina. Ser humilde de espírito não é pensar de si mesmo menos do que convém. Ser humilde de espírito é pensar de você o que é justo, é pensar de você o que Deus pensa. E nós precisamos de mais homens, de mais mulheres na igreja que tenham esse espírito paulino. O mais brilhante homem da história da igreja disse de si mesmo, eu repito: eu não cheguei lá ainda. Todos nós devemos ter esse espírito se queremos entrar no reino dos céus.
Eu ainda não cheguei onde eu deveria estar, disse Paulo. Estou a caminho, Deus ainda tem uma porção de coisas a fazer em mim, para eu chegar lá. Isto foi o que Paulo disse em outras palavras. É vital que nós guardemos essa atitude humilde, porque isto nos torna dependentes de Deus, que é o único que nos pode ajudar. Se houve alguém que devia reivindicar perfeição, era ele. Se houve alguém que podia dizer, eu já cheguei lá, era ele. Ele escreveu, pasmem, a maior parte do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas. Ele ajudou o cristianismo a espalhar-se pelo mundo do Império Romano, conhecido na época. Ele causou um incrível impacto no mundo. Todavia, no fim da sua vida, ele disse, eu não cheguei lá ainda. Se eu tivesse feito o que Paulo fez, provavelmente eu me jactaria de muita coisa. Você não ficaria longe de mim nisto. Hoje, nesta temporada, a Igreja Presbiteriana de Votorantim está celebrando 100 anos. Este é um tempo de festa, de celebração espiritual, mas é tempo de reconhecimento de próprias fraquezas. Esta igreja tem uma origem nobre, vocês podem ver na Bíblia que vocês lançaram algumas coisas escritas sobre a origem desta igreja, mas nem sempre ela teve nobreza na sua história. Houve tempos em que a igreja era cheia de fraqueza espiritual. Houve tempos em que famílias se digladiavam aqui. Houve tempo em que havia aridez espiritual nesta igreja. De qualquer maneira, nós precisamos nos lembrar dos que foram heróis da fé e que viveram aqui, trabalharam aqui e morreram aqui. Entretanto, todos eles morreram em fé, na expectativa de contemplar a glória. Mas enquanto estiveram aqui, eles não tinham adquirido a perfeição como Paulo. Mas nem todos disseram isto. Nem todos reconheceram como Paulo reconheceu. E chegou o tempo em que essas pessoas que morreram em fé, sem terem obtido a perfeição, eles entraram na glória celeste. Deus lhes deu a herança do reino de Deus, e muitos deles, eu não diria todos, mas muitos os que batalharam aqui, os que lutaram aqui como ministros da palavra, como presbíteros, como diáconos, como irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, todos eles que já foram para a glória e já adquiriram a perfeição que eles não tiveram enquanto estiveram aqui. A segunda postura que a Escritura mostra, a segunda postura é a do esquecimento. Olha o que o texto diz: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Há certas coisas do passado que, para o bem-estar da nossa igreja, devemos deixar no balaio do esquecimento. Parece estranho, mas esta é uma atitude necessária para que possamos desfrutar melhor o futuro. A capacidade de esquecer é alguma coisa que precisamos aprender. Por algum tempo na sua vida cristã, Paulo mostrou que ainda não havia crescido o suficiente por causa de algumas atitudes. Vamos só recordar. Ele confiava nos rituais que ele fazia, ele confiava na sua tradição religiosa, ele confiava nas suas obras, ele confiava no seu zelo. Escuta o que ele diz aqui nessa mesma carta dos Filipenses, no capítulo 3, versos 4 a 9. Acompanhem, vocês que estão de Bíblia aberta. Bem que eu poderia confiar também na carne, isto é, eu poderia me jactar de muitas coisas que eu tenho. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Em outras palavras, eu sou melhor do que boa parte dos que me leem. Olha só, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel,
da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele jactou-se um bocadinho daquilo que ele havia sido. Mas ele continua: mas o que para mim era lucro, isto considerei como, por causa de Cristo, como perda. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu considerei o que eu achava muito legal em mim refúgio. Veja que ele diz na frente isso. Quando ele refletiu na sua história religiosa, ele percebeu de que nada havia acontecido no seu passado que houvesse levado à redenção. Ele também percebeu que os seus pecados passados e a sua folha corrida era suja. Ele percebeu que não tinha ficha limpa. Isto ficou na sua história, nada mais. Ele disse: esquecendo-me de tudo o que eu passei, das coisas que para trás ficam. Paulo entendeu que tudo o que havia acontecido em sua vida eram contra ele. Muita coisa de que ele se jactava eram contra ele. Ele parou de pensar em sua velha vida e tornou os seus olhos voltados para a nova vida que ele recebera em Cristo Jesus. E eu quero que você entenda que Paulo não apagou da sua mente tudo o que aconteceu na sua vida, mas ele parou de se concentrar na vida passada para poder desfrutar da vida em diante, da vida futura dele. Ele entendeu que o que Cristo havia feito por ele lavou todo o seu passado. Todo o seu passado havia ficado para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agora ele se via como uma pessoa perdoada em relação ao seu passado. Para você se esquecer do seu passado, alguma coisa tem que acontecer na sua vida. Você já confessou a sua pecaminosidade? Não o que você faz, mas o que você é. Você já se arrependeu dos pecados que ainda machucam você? Você tem pedido a Deus para não deixar você fazer o que você costumava fazer ontem? Se você fez essas coisas, então você tem que ter a convicção de que Deus lançou todos os seus pecados nas profundezas do mar. Isso significa que Deus nunca vai trazer mais contra você o que você fez no passado. Perdoar não é esquecer, é lembrando-se de tudo, não tratar como se houvesse feito errado. Se você quer perdoar alguém, você fala assim: eu quero esquecer tudo o que alguém me fez. Isso não pode acontecer. Você tem que olhar para a pessoa que ofendeu você e olhá-la como se ela não houvesse feito nada com você. Paulo estava aprendendo, estava treinando nestas coisas. Olhe os seus pecados passados, para que você não seja trazido em dano à sua vida. Olha para frente, para o alto, para o prêmio da soberana vocação. Isto é o que Paulo fala. Normalmente, quando falamos em esquecimento de coisas passadas, parece ser uma coisa ruim. Não podemos nos esquecer de coisas que nós precisamos nos lembrar. Esquecer de coisas que nós precisamos nos lembrar é um problema que nós temos. Não se esqueça do que Deus fez por você, nunca. Não se esqueça de onde Ele tirou você e onde Ele botou você. Não se esqueça das obras poderosas dEle na sua vida. Não se esqueça da escravidão de onde Ele tirou você e tem colocado você em liberdade em Cristo Jesus. Não se esqueça das alegrias que Ele lhe tem dado. Não se esqueça dos cuidados providenciais de Deus na sua vida. Mas alguma coisa você deve esquecer. Primeiro, esqueça os seus pecados. Não fique trabalhando em seu coração com alguma coisa que você deveria esquecer.
Satanás é especialista em querer fazer nos lembrar algumas coisas que nós deveríamos nos esquecer. Ele quer paralisar-nos através de coisas que fizemos no passado, manipulando as nossas memórias. Paulo disse: eu aprendi a esquecer o passado. Devíamos aprender a esquecer as coisas sujas. Enquanto eu falo estas coisas para vocês, algumas coisas do meu passado vêm à minha mente. E eu não posso deixar que as coisas do meu passado me dominem, me escravizem. Eu não posso apagar o pecado meu do passado, eu não posso apagar da minha memória as coisas que eu fiz. Mas eu posso, com a graça de Deus, fazer com que essas coisas não me dominem até hoje, não me escravizem até hoje. Porque se Deus já esqueceu o seu passado, ou seja, se Deus já não vai trazer mais o seu passado de volta contra você, aprenda a fazer isto com você mesmo. Mais do que você, Paulo tinha muitas coisas de que ele se arrependia e das quais queria esquecer. Uma coisa que Paulo deve ter sofrido um bocado por algum tempo, mas ele esqueceu: ele fez a igreja de Deus sofrer, ele perseguiu a igreja de Deus, ele participou do martírio de alguns, ele participou do martírio de um grande, do primeiro mártir, quem foi? Estevão. Ele fez gatos e sapatos, e essas coisas o machucaram por um determinado tempo, mas eu aprendi a esquecer estas coisas, e eu estou pedindo que você não se lembre de alguma coisa que venha escravizar você. Eu me lembro de um pregador itinerante que veio a esta igreja aqui quando eu era menino. Os que estão beirando a minha idade vão se lembrar dele. Chamava-se Narciso Lemos de Almeida. Ele era um cangaceiro amigo de Lampião. E ele veio aqui, e ele era conhecido na época como um grande bandido, e ele havia matado muita gente, e ele tinha muitas histórias para contar, e a igreja de Votorantim estava assim, fixada nele, falando: conta mais histórias, conta mais, nós queremos saber as sujeiras que o senhor fez. Ele disse: essas coisas eu não gosto de contar, elas estão no baú do esquecimento. Esqueça a vida suja que você teve, esqueça as coisas tristes, e você precisa disso, da graça de Deus, senão elas martelam o tempo todo o seu interior. Não permita que o seu passado martirize você. Eu repito a ideia. Esqueça as culpas passadas. Eu falei dos pecados passados, e a culpa tem a ver com o sentimento de dor que o pecado traz. Não deixe que seus erros passados machuquem o seu coração ainda hoje. Deus perdoou você, você precisa aprender a se perdoar. As suas culpas passadas não podem fazer você parar de caminhar. O pecado é uma realidade, mas uma vez que você foi perdoado, a culpa não mais vai machucar você. Você pode ainda se sentir culpado por coisas que você fez, mas esses sentimentos possuem uma base falsa. Esqueça as coisas que para trás ficam e avance para as que estão adiante de você. A culpa é alguma coisa do passado e você não pode deixar que ela impeça o seu crescimento em avanço. Terceira coisa, eu vou ser mais rápido. Esqueça os seus prazeres pecaminosos. Vocês, homens, vocês se lembram dos prazeres pecaminosos que vocês tiveram? Eu me lembro. Mulher também tem prazer pecaminoso. Não é um privilégio só nosso, mas nós somos especialistas em alguns pecados. Esqueçam as coisas que trouxeram prazeres pecaminosos a vocês. Se alguém machucou você, por exemplo, trabalhe em sua alma com os princípios bíblicos e aprenda a deixar as ofensas que você recebeu no passado.
Quando você perdoa alguém por alguma coisa, significa que você tomou uma decisão de que você não quer mais viver com esse pecado na mente e você não mais olhará para aquele que lhe ofendeu com amargura no coração. Olhar com as lentes do perdão é olhar alguma coisa extremamente maravilhosa, e é tão bom quando nos permitimos os pecados cometidos contra nós no passado e não façam mais parte dos nossos exercícios de memória. É tão bom quando vemos os nossos antigos ofensores sem olharmos para eles como ofensores ainda. Eu lembro que uma pessoa na igreja me fez um mal muito grande, e ele viajava muito pelo país, e eu pedi a Deus várias vezes que o avião dele caísse. Você faz isso quando você tem amargura no coração. Depois eu aprendi que a melhor coisa que você tem que fazer com alguém que trata você mal é você orar por ele, você suplicar misericórdia por ele. É a coisa, desculpe o português, é a coisa mais boa que tem, quando você consegue orar por aqueles que maldizem você, por aqueles que vos perseguem. Não tenha o seu futuro definido pelo seu passado. Ao contrário, defina a sua vida pelo que ainda vai acontecer, não pelo que aconteceu de errado e triste. Quinta coisa, esqueça os seus sucessos. Semelhantemente aos seus pecados, você pode aprender do sucesso, mas não pode viver deles. É tentador descansar nos louros do passado. Eu lembro que no meu tempo de menino aqui, várias pessoas falavam muito do tempo em que a igreja de Votorantim era um espetáculo, era alguma coisa, e descansavam no passado. Ainda tem gente assim. Basear a nossa segurança no desempenho de ontem. Pense que os bons e velhos dias se foram, deixe-os partir. O sucesso tende a fazer você ser complacente e a se tornar cheio de orgulho. Se você se concentrar nas vitórias de ontem, você vai cair nas suas lutas de amanhã. Terceira postura. A primeira qual foi mesmo? Autoavaliação. Autoavaliação. A segunda qual foi? Postura de esquecimento. Esquecimento. E a terceira postura é a de olhar para frente. Olha o texto. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você e eu temos que aprender a determinantemente caminhar para frente. Essa é uma ambição cristã que às vezes as pessoas pensam serem pecaminosas. Quer ver só? 3:12b, alguém leia aí, no texto que eles estamos lendo, 3:12b. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Mas prossigo. Veja o 3:13b. E avançando. Coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás, e avançando. E avançando para as que diante de mim estão. Ainda mais um 3:14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja, Paulo fala em crescer, em andar, em prosseguir, em ter vitórias no dia de amanhã. Ele não estava satisfeito, ele almejava conseguir mais coisas, ele não queria perder nenhum dos seus alvos, ele possuía uma santa ambição cristã. Quem conhece um pouquinho da história, da biografia de Alexandre o Grande, vai entender o que eu vou falar aqui. Quem lê, entenda, porque ele era chamado de o Grande. Ele almejava grandes coisas. Ele era um homem excepcional em suas habilidades e liderança. E o segredo é que não importa as grandes coisas que ele fazia, mas ele nunca estava satisfeito com o que tinha. Ele se apossou do reino de seu pai Filipe quando ele tinha 20 anos.
20 anos é o tempo em que muitos dos nossos filhos ainda nem entraram na faculdade. Ele já tinha o império do seu pai nas suas mãos. Enquanto muitos ainda jogam videogame, ele geria um exército fantasticamente grande. Assim, Alexandre o Grande, na sua sede de ir para frente, de conquistar, ele invadiu todo o território que hoje compõe a atual Turquia, que era governada pelo Império Persa, a maior nação da terra àquela época. Em desvantagem numérica, Alexandre derrotou os persas e tomou de volta toda a terra da Grécia que tinha perdido anos atrás e restabeleceu a Grécia à sua glória antiga. Mas isso não foi suficiente. Ele foi para a Palestina, onde, em desvantagem numérica de 2-1, derrotou o próprio Dario, aquele que Daniel trata. Ele capturou a família de Dario e enviou o grande rei persa para o exílio. Mas isso não foi suficiente. Ele capturou o Egito, adquiriu o domínio sobre todo o mar Mediterrâneo. Ele invadiu a própria Pérsia e capturou a grande Babilônia. Alguém disse a Alexandre que havia uma tribo que vivia numa fortaleza inexpugnável, que mesmo o imperador Dario não tinha conseguido vencer. Ela era fortemente guardada e Dario não tinha conseguido vencer. Então Alexandre falou assim: é comigo. E ele conseguiu ir em frente por cerca de 10 anos. Ele caminhou 10 anos mais, conquistando mais terras. O Império grego foi o maior império, praticamente em termos de grandes conquistas, grandes territórios. Alexandre queria mais e mais e mais, mas os seus comandados, que eram seus capitães e comandantes, disseram: vamos parar, nós queremos voltar para ver os nossos filhos ainda vivos, porque por anos eles não tinham visto as suas famílias. Eu não vou discutir a moral de Alexandre, certamente um homem ímpio, certamente um homem sem Deus, mas a sua atitude é que me interessa aqui. Ele nunca acostumava-se com o que tinha, ele sempre queria mais e mais. Ele olhava para frente. Essa devia ser uma atitude que você e eu devíamos ter. Não nos conformemos com o status quo, mas nós devíamos querer crescer mais no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas pessoas são conformistas ou conformadas demais. Elas dizem: eu fui salvo, eu já fui batizado, para mim está ok, agora é só esperar Jesus me levar para o céu. Errado. E não nos conformemos com este século, isto é, com esta presente situação. Alguns estão realizando algum ministério na igreja. Eu canto no coral, para mim está ótimo, eu toco, eu faço isso ou aquilo, e você se acomoda nas coisas que você tem de fazer. E assim muitos perdem a sua ambição espiritual. Eles se contentam com pouco e pensam que é muito. Alguns servem a um Deus pequeno, mas nós servimos a Jeová, que falou, que disse, e mais de 300 bilhões de galáxias vieram a existir com o exercício da palavra do seu poder. Nós cremos num Deus Filho, Redentor nosso, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós servimos a um Deus que proclamou todos os complicados DNAs em nossas células, que mesmo cientistas ateus, um a um, estão dizendo que deve ter uma mente suprema por detrás de todas essas coisas. Essas coisas não puderam ter acontecido por acidente. Deus quer que você o conheça, que gaste tempo com Ele e com as coisas do seu reino. Não se contente em conhecer poucas coisas sobre Deus.
Não se contente em conhecer pouco sobre a redenção da qual você foi objeto. Mergulhe a sua cara na palavra de Deus, para que você possa conhecê-lo mais profundamente. Sempre Deus vai ultrapassar o seu conhecimento. Você nunca vai exauri-lo, mas você deve crescer no conhecimento dele. Cultive esta ambição. Esta igreja cristã, que eu quero bem, embora tenha vindo tão pouco aqui, ela precisa ir em frente. Graças a Deus, eu não estou vendo muitos rostos que eu conheci no passado. Alguns ainda do meu tempo eu me lembro, mas vários rostos diferentes. Várias pessoas Deus tem trazido ao seu reino, e amanhã vai levar vocês para a glória. Espero que todos vocês morram. Vocês estão rindo? Vocês vão morrer. Quando eu chegar lá, vocês então terão adquirido a perfeição, mas ainda vocês não adquiriram. Reconheçam isso. Ambicionem crescimento. Ambicionem o conhecimento maior de Deus. Lembre-se do que você precisa se lembrar e aprenda a esquecer daquilo que você precisa esquecer. Há um sentido em que você não deve olhar para trás. Você não deve dirigir um carro olhando o tempo todo no retrovisor. E você não pode ganhar uma corrida olhando para trás. Não viva no passado, porque não há futuro nisto. O futuro é o que importa e, portanto, não é sábio deixar seu passado controlar você. Não fique cantando os louros do passado. Olha para frente. Viva. Cresça no conhecimento de Deus, na experiência com Deus. A psicoterapia mundana diz que você é um produto das coisas que aconteceram a você no seu passado. Você é resultado, é produto de tudo que lhe aconteceu. Eles dizem que o que define o que você é as coisas que lhe aconteceram. Isso é verdade para quem pensa que não existe um Criador. Se as pessoas fossem produto do processo evolutivo, sem propósitos, sem significado, então a sua identidade seria definida pela soma total das suas experiências passadas. Mas as coisas não são assim. Existe alguém que trouxe todas as coisas à existência, alguém que trouxe você à existência. Tudo tem um propósito neste mundo. Deus quer que você se torne alguém, e é Ele quem define quem você é. A sua identidade então não é definida pelo seu passado. O homem é o que ele é, não o que ele era. E o mais significativo é o que ele vier a ser. Esse é o mais significativo. Por isso que você tem que olhar para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Se a sua vida de infância foi horrível, ou a sua vida adulta tem sido um desastre, não tem problema. Lembre-se de que Deus é especialista em redenção. Ele tem mais do que PhD em redenção. Ele é o Senhor da redenção. E Ele pode trazer as coisas ruins que acontecem na sua vida para que elas não aconteçam mais. O que você está se tornando é mais importante do que aquilo que você foi. Se a sua vida, se as suas experiências passadas foram coisas muito boas, espetaculares, isso é muito bom. Mas, como eu disse, repito, não repouse nessas coisas, porque o que você está se tornando é muito mais importante do que aquilo que você foi. Portanto, corra, prossiga para aquilo que está preparado para você, para o prêmio do chamado soberano de Deus. Terminando. No tempo da Covid-19, muita gente se acomodou em suas casas. Eu não sei, reverendo, como é que foi na sua igreja aqui.
há igrejas que ainda não conseguiram voltar a se reunir. E essas igrejas compostas de pessoas que não possuem ambições espirituais. Quem não tem ambições espirituais continua sentado no sofá da sua casa assistindo aos cultos. Eles não mais participam das coisas do reino de Deus. Eles não se envolvem mais com as coisas de Deus. Elas se conformaram com ficar sentadas assistindo aos cultos como se fossem espectadores de um espetáculo. Se você tem a atitude de ir em frente na sua vida cristã, a sua atitude não deverá ser de acomodação, ficando contente com o pouco que possui. Então no verso 15 ele diz assim, 3,15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, Deus vos esclarecerá. À medida que você olha para o futuro, eu espero que você tenha a mesma determinação daqueles que vieram antes de nós no passado. Quando eu tinha 15 anos, eu ainda estava aqui, num dia triste, em 23 de novembro de 1963, o presidente John Fitzgerald Kennedy foi assassinado em Dallas, nos Estados Unidos. E o que provavelmente você não sabe é que nesse mesmo dia um outro homem morreu, famoso, mas ninguém prestou atenção na morte dele. Os jornais fixaram as suas notícias na morte do presidente americano, mas a mídia não se lembrou da morte de C.S. Lewis. C.S. Lewis. Ninguém prestou atenção na morte dele. E foi ele que entrou para a glória, não Kennedy. Foi ele que se tornou aperfeiçoado, amadurecido, não Kennedy. Os céus celebraram a chegada de um filho de Deus. Vou repetir o nome dele. C.S. Lewis, um grande escritor cristão. Os homens deste mundo prestam atenção aos grandes deste mundo, mas eles não prestam atenção aos grandes de Deus. Lembre-se neste dia, lembre-se hoje, você que está aqui há muitos anos, você que é votorantinense, lembre-se das grandes mulheres e dos grandes homens que passaram por esta igreja. Deem graças a Deus por eles. Caminhem para frente a fim de que esta igreja seja mais que centenária, mas uma igreja viva e cheia da graça divina. Almejem crescer. Crescei no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Precisamos de ter fé atrevida, que avança sem medo de ser impedida. Muitos tentarão certamente obstruir o seu entusiasmo, mas a graça divina será suficiente para você fazer crescer, para fazer você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se eu fosse alguém bem novinho, eu pensaria nos 150 anos dessa igreja. Mas eu já estou descendo a curva. Eu estou caminhando para o tempo de perfeição, que acontecerá quando Deus me levar deste mundo. Mas eu quero que vocês se lembrem do que Paulo disse. Não que eu tenha recebido já ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a sua santa paz. Amém.